Olá, queridos. Olá, queridas. Eu sou o psicólogo André Lucena e você está no Psicast, um espaço onde discutimos assuntos voltados à área da psicologia e também de outras áreas do saber. No nosso penúltimo podcast, nós tivemos a alegria de estar recebendo aqui na nossa mesa duas queridas mães, a Fabiana e a Thalita. Ambas são mães de um filho autista e elas compartilharam conosco suas experiências, suas lutas e também as suas conquistas. E hoje será a nossa parte 2. A diferença é que nós estamos com outras duas super mães. Ambas têm filhos autistas e elas estarão compartilhando conosco suas vivências, experiências, suas lutas e também as suas conquistas. A primeira dessas mães que eu tenho a honra, a alegria de estar apresentando para vocês é a querida Ana Paula. Olá, Ana, querida, é um privilégio tê-la aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a você pelo convite. Vou pedir para que neste momento você se apresente, fale um pouquinho sobre você e mande um beijo, um abraço para quem você quiser. Querida, está em casa. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 45 anos, sou mãe de 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, uma menina de 26, um menino de 19 e o Kemuel, que é o autista de 6 anos. O Kemuel é um autista nível 3 de suporte, não oralizado, né? Ele está começando a falar agora, mas é uma fala que não é funcional, mas estamos no caminho. Né? Estamos no caminho. Eu sou de Paulínia, faço parte lá em Paulínia do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e também do Conselho da Educação. E eu queria deixar um abraço, né, para o meu esposo que está em casa cuidando dele para ele também, né, e para o meu outro filho que estão em casa. Um abraço para o seu querido esposo. Qual é o nome dele? Thales. Thales, um abraço, viu, querido? A nossa segunda mamãe, que nós estamos recebendo aqui com muita alegria, é a querida Jaqueline. Olá, Jaqueline, querida, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. A exemplo da Ana, vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você e mandar um beijo, um abraço para quem você quiser. Boa tarde, obrigada. Bom, eu sou Jaqueline, eu tenho 4 filhos biológicos, né, e uma enteada. Dos meus 5 filhos, né, 4 são autistas. Então, eu tenho o Gabriel, o Daniel, que são gêmeos. Eles são autistas que transitam entre, né, o nível 1, o nível 2 de suporte. A Helena também e a Isabela, que também ali está no nível 2 de suporte. Que é minha enteada, que está com 18 anos. 18 anos. Legal, 18 já. Não, 19 porque ela fez aniversário. Foi recente? Foi recente? Foi recente, foi agora em julho. Legal, querida. Quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Um beijo pro meu marido, que ficou com todo mundo lá em casa. Uau! Esses pais estão de parabéns, viu? Estão lidando lá com a tropa, né? E para nossa comunidade, né, Ana? O PAC, nós temos uma comunidade aqui em Campinas, que a Ana gere comigo, né? Que é o Pais Autistas e Profissionais de Campinas, né? Na verdade, é Pais Autistas e Companhia, porque nós temos, né, os profissionais de Campinas e região. A gente fala Campinas, mas é toda a região. E todas as nossas mães, né? Sim. Do grupo, que certamente vão aproveitar bastante o conteúdo do programa. Um abraço para essas mães. Eu quero parabenizá-las pela luta, pelo engajamento de vocês. É percebível que vocês são bem engajadas, bem comprometidas com a causa das nossas crianças autistas. Realmente, nós temos que lutar e fazer valer na prática Sim. As leis dessas crianças, os direitos dessas crianças. Então, continue nessa força. Obrigada. Queridas, entrando na primeira pergunta, quando vocês receberam o diagnóstico do filho de vocês, quais pensamentos, quais sentimentos inundaram vocês? Ana? Então, eu acho que, no meu caso, né, como eu já tinha outros 2 filhos, eu tenho outros 2 filhos mais velhos, eu sempre conversava com a neuropediatra dele e falava para ela, né, doutora, tem alguma coisa errada? E ela falava que não, que não, que não. Até quando a gente forçou ela a fazer uma avaliação, e nessa avaliação,
a profissional virou para mim e falou, ele tem traços de autismo. Para mim, hoje entendo mais, né? Ter traços era uma coisa e ser autista de verdade passava longe. E eu saí daquela consulta, eu só chorava. Eu só chorava. Eu falei, como aquela médica não me falou? Eu chorava muito. Porque assim, quando você engravida, antes de eu ter o Kemuel, eu sofri 4 abortos. 4 anos. Então, assim, não foi uma gravidez que não foi planejada. O Kemuel foi muito desejado. Ele foi muito, muito desejado, né? Então, você tem um filho, você idealiza, né? Você sonha com muitas coisas, apesar de já ter tido 2. Mas a gente sonha, né? É um menino. E quando você recebe essa pancada, você fala, e agora? O que eu vou fazer? Aí passei para o meu esposo, eu e o meu esposo, nós temos uma diferença de idade de 15 anos, eu sou 15 anos mais velha que ele, é o primeiro filho dele, também idealizou, sonhou, o meu primeiro filho homem, e assim, foi muito pesado, né, pra gente, mas depois eu falo que Deus transforma a gente de uma maneira que a Ana Paula do diagnóstico do Kemuel hoje é outra Ana Paula. Hoje eu consigo falar abertamente sem chorar, às vezes me emociono porque uma criança que não falava, hoje você ouve a voz, né? A Jaqueline acompanha muito, eu posto muito o vídeo dele, chama mamãe, chama papai, chama pizza. Esses dias eu fiz um pudim em casa, ele olhou pudim. Então, assim, são pequenas coisas que, de quando a gente teve o diagnóstico, hoje eu falo, é possível. E eu agradeço muito a Deus por ter me transformado. Claro que é muita terapia também, porque a gente tem que fazer terapia. Mas a terapia me ajudou, mas Deus também me ajudou muito. Amém. Então, eu falo assim, que é o luto, né, por tudo aquilo, mas passa. E passou. Hoje, a Ana Paula do diagnóstico do Kemuel, que foi com 2 anos e meio, e hoje é outra Ana Paula. Você precisou fazer acompanhamento psicoterapêutico, Ana, nesse então, momento? Eu, nesse por período? vontade própria, fui buscar, porque eu só sabia chorar. Eu só chorava. E eu tinha uma vida ativa, que eu trabalhava, né? Então, eu conversei com o meu marido e falei, e agora? O que a gente vai fazer? Quem vai parar para cuidar? Por ser uma criança não verbal, você não pode deixar com qualquer pessoa, né? Então, eu parei a minha vida para cuidar dele. E eu fui buscar a psicóloga, né? Porque tem coisas que a gente não fala para uma amiga. Por mais que seja uma amiga muito próxima, a gente não vai falar. E a gente tem que tratar traumas lá do passado, né? Pra gente poder... Até para ajudar na elaboração desse luto, que é tão natural, Sim. né? O luto, ele é natural e é importante que a mãe e o pai, eles também sejam submetidos a um processo psicoterapêutico para lidar com esse luto e dar os 2 próximos passos. Eu costumo dizer que é de suma importância que haja a aceitação, que realmente a criança, ela tem o diagnóstico do autismo, e o comprometimento, que é buscar o melhor tratamento para essa criança. Hoje, o tratamento psicoterapêutico mais indicado é o ABA, né? É a análise do comportamento aplicada. ABA é a sigla em inglês. Querida Jaqueline. Oi. No meu caso, eu tive... Os meninos, eu já era um pouquinho mais velha, né? E eu já tinha essa orientação do próprio médico. Falou, olha, já que você já está próximo dos 30 anos, a primeira coisa que o médico falou que eu não engravidaria mais porque eu tenho uma endometriose, e ele dizia assim, eu achava muito curioso, ele disse, contente-se com a sua filha, né, você não, né, contente-se porque assim não vai ser uma gestação saudável, né, não vai ser segura, e eu e o meu marido, a gente tinha acabado de se casar. Então, assim, a gente pensava em filhos, mas nós já estávamos mais velhos, né, mas talvez para o futuro, não naquele momento, menos ainda gêmeos, múltiplos, né. E, enfim, quando as crianças nasceram, o choro me chamava a atenção. Eu fiz a enfermagem e atuei um pouco na área, e me chamava a atenção porque eles pareciam bebês adictos. Era um choro que não era normal, aquele choro. E aí o pessoal falava assim pra mim, quando eu estava com eles no hospital, aqui você é paciente. Né? Mas assim, não era... normal. E aí eu fui vendo aquele desenvolvimento, me chamava a atenção, porque eu tive uma amiga bem próxima que teve um bebê com dias de diferença dos meninos. E o bebê dela, assim, já balbuciava, já fazia aquele contato visual, e os meus não.
E assim, sempre com muito atraso. O dela já estava engatinhando, os meus estavam sentando. Qual a idade deles nesse momento? Mais ou menos? Quando eles começaram a sentar, assim, que a gente começou a Quando perceber. você percebeu? Desde bebês, porque eles atingiam os marcos com muito atraso. Então, num primeiro momento, eles só estavam atrasados. E aí vem aquela máxima, né? Mas toda criança tem o seu tempo. Poxa vida, eles são gêmeos, né? Nasceram um pouquinho antes do tempo. Então, assim, os profissionais que estavam à nossa volta, eu acredito que naquele momento, trabalhando com o melhor do que eles tinham de informação, também diziam, olha, não se preocupa. Mas, veja bem, a sua casa são majoritariamente de adultos, porque as meninas são 10 anos de diferença, né? Dos meninos para as meninas mais velhas, assim. Vamos colocá-los na escolinha? E eu acredito que quando a pediatra me orientou a colocá-los na escolinha, ela já queria ver se, com o estímulo da escola, eles iriam atingir, né, os marcos e como é que estava. Nós colocamos na escola, e assim, a escola tá tudo muito bem, tudo lindo, maravilhoso, mas nós temos uma questão na rede pública que é o agrupamento. Então, eles colocam uma faixa etária, por exemplo, de 2 a 3 anos juntos, mas tem de 2 a 3 anos o desenvolvimento é completamente diferente, né? E os meus entraram com 1 ano e 3 meses na escolinha. Então, tinha crianças lá com 2 anos, com quase 3, na mesma salinha que eles. Então, assim, é claro que destoavam, mas me chamou a atenção o relatório que veio da escola. O Gabriel não gostava de barulho, o Gabriel se assustava, o Gabriel queria muito colo, o Daniel era um explorador que não tinha medo de nada. Sabe aquela apreensão da criança de ter medo de cair, de altura? Não era o caso do Gabriel. Do Daniel, aliás. E aí, quando o chão, se ele mudasse de cor o chão, ou de texto, ele não andava, ele só andava por caminhos iguais. Isso foi chamando a nossa atenção, ao passo que a escola emitiu um relatório e a professora de educação especial da escola me chamou, né? Eu já, nesse meio de tempo, eu já tinha levado eles para o neurologista pediátrico. E assim, das muitas coisas que me aconteceram, se você me perguntar assim, olha, detalhes da minha vida, eu não sei, mas eu lembro exatamente do dia que eu saí da sala do neuropediatra. Eu lembro do cheiro, eu lembro da cor, eu lembro da roupa que ele estava. Porque naquele dia eu era a personificação do medo. Porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu já sabia que. Porque assim, quando eu comecei a ver os atrasos, eu sou muito prática. Eu comecei a ir atrás do que gera atraso na criança. E tudo que pontuava era o autismo. Aí eu fui ler sobre autismo. E aí, assim, o Dr. Google né? Ele é, ele costuma ser cruel com as mães, assim. E aí, opa! E aí eu já tinha entrado em comunidades do Facebook na época, mandado vídeo dos meus filhos, e aí, principalmente do Gabriel, que foi o primeiro diagnosticado. E eu chamando ele, Gabriel, ele nem tchum pra mim. Gabriel, nem tchum. Usando palavras assim, o nome de coisas, olha aqui, tal coisa, ele nem aí. E aí, quando eu cheguei no neuro, e o neuro com aquela complacência, assim, tipo assim, coitada dessa mãe, né? Vou dar diagnóstico para ela. E ele assim, o que você já ouviu falar de autismo? O que você sabe sobre autismo? Eu já tinha lido tudo. Eu falei assim, nada. Porque eu queria ouvir de um médico, né? E aí ele fala, olha, ele tem autismo e essa é a característica do TEA. E assim, eu ouso a dizer que ele tem a manifestação regressiva do TEA. E eu vou encaminhá-lo para... E foi me explicando mais ou menos, assim, na sala do neuropediatra, eu falei, cara, ele não vai fazer o que ele faz na minha casa. De fato, mas daí ele foi falar meu nome, ele foi me chamar. Ele não sabia me chamar. Ele falava assim, papai, Tata, Isa? Eu falei, eu não sou papai, eu sou mamãe. E ele deu uma topada na quina da mesa, subiu um galo assim na têmpora dele, o médico levantou testando o reflexo e ele falou assim, mãe, ele não sente dor? Eu falei, então, geralmente ele não reclama de dor, né? E assim, o Gabriel é hipossensível, né? E aí que veio toda a conversa. Ele falou, já tá na escolinha? Não, não tá. Aí ainda eu disse assim, não, acabou de entrar na escolinha. Não, então pede relatório pra escola, vamos ver como é que tá. E assim começou a nossa lida. A sensação que eu tive quando eu tive o diagnóstico dele, que foi o primeiro do Gabriel, o que foi que eu fiz de errado? Porque eu lembrei exatamente o dia que o Gabriel perdeu as habilidades. Ele estava muito bem, estava brincando de manhã, todo funcional, cantando. Eu tenho vídeo. Ele acordou à tarde,
com aquele olhar perdido. E eu lembro que o meu marido chegou do trabalho e a primeira coisa que ele falou assim, o que foi que você fez com o Gabriel? Porque a culpa é sempre da mãe, né? Mas você fez alguma coisa de errado? E é essa questão, né? Aí eu comecei a falar assim, o que é que eu fiz de errado? O que aconteceu? Aí eu comecei a rever o dia. E eu ficava num sofrimento em looping, para entender. Não, ele acordou de manhã, ele brincou. Aqui, ó, então tá aqui o videozinho dele, né? O que foi que aconteceu? E ali eu entendi que teve uma poda. Poda neural. E uma poda neural e ele perdeu a habilidade, assim, mas foi muito latente, assim. Mas acaba sendo injusto, né? A mãe se culpar, a mãe chamar a responsabilidade para si, porque é algo que está fora do controle dela, fora do controle da criança. É interessante o seu relato, porque quantas mães hoje não estão com esse sentimento? O que eu fiz de errado? Aonde eu errei? Mãe, você não errou em nada. Não errou em nada. Simplesmente o que o seu filho tem é uma condição neurológica que foge do controle dele e também foge do seu controle. Então, é muito injusto essa mãe se culpar. Na verdade, essa mãe ela tem que ser acolhida, tem que ser ajudada, tem que ser ouvida, né? Queridas, e quais foram os primeiros desafios que vocês enfrentaram nos primeiros meses do diagnóstico? Ana? Bom, quando a gente estava nesse processo do diagnóstico do Kemuel, a gente já chegou a fazer o plano de saúde, né? Porque pelo SUS Infelizmente não é ofertado. Não. é impossível, né? Pelo menos eu digo lá em Paulínia. Tem as clínicas que são conveniadas com a prefeitura, mas aí a gente já imagina o que acontece, né? Rapidinho, há convênios? Sim, Tem em clínicas Paulínia a gente conveniadas? A prefeitura? clínicas, sim, tem clínicas conveniadas porque eles não. A prefeitura de Paulínia, por ser tão rica, não consegue atender se não ser uma clínica conveniada. E lá em Paulínia tem. Tem, acho que são três ou quatro clínicas conveniadas. Na verdade, o que é dona de uma é dona da outra, e aí, né? Mas oferta todas as especialidades, essas clínicas? Além do ABA? Diz a lenda que oferta. Tá, Diz, entendi, né? entendi. Diz a lenda que Entendi. oferta. Porque assim, já aconteceu da gente ter relatos de crianças fazer ecoterapia, pedir para participar, mas não consegue. No final, o cavalo nem existe. E Entendi. também não consegue nem entrar dentro da clínica. É como se fosse uma escola. Você deixa e pega depois. Os pais não podem ter acesso a essa estrutura? Não tem Gente. acesso. Não. Pelo menos de uma que eu conheço, não. Então, do Kemuel, o que a gente fez? Eu falei para o meu esposo, né? Você falou da aceitação. O que eu falei para ele foi o seguinte: falei, Thales, nós já vivemos, né? Já somos adultos e o Kemuel precisa ter uma condição de vida melhor. Então, vamos fazer um plano de saúde e vamos atrás. Então, a primeira coisa foi passar pelo médico do plano, tentar o médico do plano que demorou a consulta. Então, a gente foi atrás de tentar com o médico particular as terapias, protocolar no plano e até começar a terapia, né? Então, o problema, assim, o maior mesmo foi essa questão das terapias com o plano de saúde, porque por mais que tenha um relatório do médico, o plano não faz aquilo, né? Ele faz sempre menos. E algo desgastante, né? E assim, a gente mora em Paulínia, a gente tinha que vir para Campinas fazer terapia. Então, é mais desgastante ainda. Então, a gente fazia 2 vezes por semana. Nós saíamos de Paulínia às 11 horas, o atendimento começava 12:30 e terminava às 4:30. Nós chegávamos em casa às 5:30 da tarde. Então, foi bem desgastante, assim. Mas acho que o problema maior mesmo é essas questões do plano de saúde. Por mais que seja difícil, mas aí eu falo que, graças a Deus, a gente tem o plano que consegue ter o atendimento. Porque se a gente for esperar pelo SUS, nós temos no grupo, eu esqueci de falar, desculpa, mas nós temos também um grupo em Paulínia. E tem bastante mães, né, que depende do SUS e tá muito difícil. Muito difícil. E a gente tenta ajudar da melhor maneira para conseguir pelo menos o básico, né? O SUS, ele oferta o quê em Paulínia? Ou em todas as cidades? Vocês têm algum conhecimento? Porque até onde eu sei, nós temos hoje os CAPs. Só que eu já tive a experiência de ter adolescentes que eu cuidava em um abrigo. Meu primeiro trabalho foi como psicólogo social. E eu cuidava de uns 3, 4 autistas. E aí eu os levava, né, até os CAPs, só que não era ofertado o ABA, era mais um tratamento medicamentoso e de acolhimento, né? O que a gente... Aqui em Campinas, nós não temos nenhum centro de tratamento para pessoas autistas ou pessoas com deficiência de forma geral. A gente não tem.
né? Ou que a notícia que nós temos que foi destinado uma verba impositiva, né, para a Secretaria de Assistência Social. Veja bem, era para a Secretaria de Saúde, desviou-se para a Secretaria de Assistência Social, não se sabe até hoje o que ela fez com essa verba, porque não houve prestação de contas. Diz que absorveu a verba, aplicou em outras coisas que não necessariamente ao público de interesse, que seriam as pessoas e famílias atípicas, enfim. A nossa maior dificuldade com o SUS aqui em Campinas, para além de toda a burocracia que envolve o SUS, é a escassez profissional. Sim. Nós não temos profissionais no SUS, né? Há um tempo atrás, nós estivemos na Câmara Municipal, numa plenária, né? E assim, houve uma vereadora que trouxe números. Ela falou: olha, isso aqui é consulta pública, eu vou trazer os números para vocês. E aí tinham vários representantes, inclusive da saúde, da educação, etc. E haviam os representantes dos residentes que atuam no SUS Campinas. E o que a residente trouxe para a gente? Para nossa surpresa, além de nós não termos, né, uma ampla rede de oferta de profissionais especializados, ela disse: olha, essa daqui é a circular que a gente recebeu, que eu tenho que atender o paciente em 30 minutos. E esse paciente aqui, eu só posso marcar ele daqui 15 dias. Como é que um terapeuta vai dar continuidade no tratamento de uma pessoa, de uma criança? Vamos colocar uma criança porque geralmente elas estão mais comprometidas nesse primeiro momento, né? Eu parto do pressuposto que toda criança pequena é nível 3 de suporte. Porque ela depende de cuidado substancial, né? Troca de fralda, Faz etc, sentido. né? Então, assim, como é que ela vai tratar esse paciente se ela vai ver ele por 30 minutos a cada 15 dias? Porque 30 minutos é o atendimento total. Então, ela fala assim: olha, na prática, eu consigo ficar 20, 15 minutos com ele em sala. Porque 5, 10 minutos é só para eu preencher o prontuário e, né, e dar, se eu precisar de algum outro encaminhamento, eu dou. E ela falou assim: 10 eu levo só para regular o paciente. Então, quer dizer, na prática ela falou: eu tenho 5 minutos de atendimento, 10. Então, assim, muito pouco. Então, a gente não tem isso na rede pública de Campinas. Nós que somos de Campinas, é de suma importância que a gente exija também dos vereadores Então, esse comprometimento, entende, sim, Jaqueline? a gente tem uma comissão de políticas públicas para pessoas neurodivergentes aqui em Campinas. Eu faço parte dessa comissão, Legal. né? E alguns vereadores participam. Mas olha que interessante. Nós temos dentro da Câmara Municipal, existe um comitê próprio, uma comissão própria de políticas para pessoas com deficiência. As mães não são convidadas para participar das reuniões. Não existe isso. Não, é muito interessante isso, Existe. né? A gente tem que ouvir quem está vivenciando diretamente o autismo. Não existe uma reunião de pessoas que não conhecem o autismo na prática. Exatamente. A secretária, por exemplo, da Educação, ela não participa de reuniões onde as mães estejam. Ela conversa, por exemplo, com a vereadora, que é da base aliada do governo, entendeu? Ela conversa, por exemplo, com outras OSCs, mas ela não conversa com as mães. E eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, a comunicação com o poder público. Porque eu costumo dizer assim: olha, se você quer resolver um país, coloca 10 mães atípicas numa sala, a gente resolve o país. Porque a gente está acostumado a lidar com tudo, né? Nós precisamos, cada vez mais, o que eu assisto, tá? As mães atípicas são tolhidas no seu direito, no lugar de fala. Eu não gosto muito dessa expressão, lugar de fala, né? Mas eu vejo assim, cada vez mais a gente tendo menos espaço, porque nós somos tidas como mães desequilibradas, como mães barraqueiras, né? Porque eu falo que você virou mãe atípica, você ganhou 2 rótulos, guerreira e barraqueira. E reclamona. Nada tá bom pra É mim. problemática. A gente só sabe reclamar, a gente sabe, na verdade, não é reclamar, é exigir um direito. Eles têm o direito, então nós temos que exigir. Eu falo por mim, o meu filho, ele não fala. Se eu não for brigar pelo direito dele, ninguém vai bater na minha porta oferecer. Perfeito. Exato. E é curioso assim, que aí a gente fala assim: ah, não. E o que eu vejo, né? O que eu assisto, todo mundo quer discutir leis para pessoas com deficiência, né? Mas a gente já tem muitas leis. O que a gente não tem é a aplicabilidade dessa lei. Porque se todas as leis que existem, elas funcionassem, elas fossem aplicadas, o Brasil seria um país de ponta, de primeiro mundo. Sim. É por isso que vocês acabam sendo também uma inspiração para outras mães irem para cima, né? Lutar pelos direitos do filho dela. Se é lei,
isso tem que ser visto na prática. E infelizmente, Ana e Jaqueline, para que isso aconteça, é importante que a gente até mesmo tome uma postura mais enérgica, né? Sim. Eu trabalho numa clínica particular, Clínica 7, já trabalhei em 3 clínicas, né? E aí, o que acontece? A mãe, ela chega ali exaltada, só que a gente não tem que analisar o comportamento daquela mãe naquele momento. Nós temos que analisar também o antecedente. O ABA, né? Nós trabalhamos com uma ciência. Exatamente. Entende? Se a gente analisar a topografia do comportamento, a gente tendo contra a proposta do ABA. E essas mães, elas estão tão cheias, mas tão cheias que qualquer pingo é uma gota para transbordar o balde. Como é que funciona para mães, por exemplo, se a gente falar da saúde suplementar, né? Os planos de saúde. Como é que funciona para uma mãe conseguir o tratamento no plano de saúde? Eu sou conhecida por ser a Jaqueline das leis, né? Porque eu acho que de tanto que eu briguei, eu decorei as leis. Eu brinco que para ser advogada só me falta a OAB, né? Porque assim, você acabou virando um hiperfoco. Porque assim, ou eu conheço a lei, ou eles vão me engolir, e aí eu uso a lei, né? Eu exijo a aplicação. Todas as mães que eu conheci eram mães totalmente instruídas. Porque você não tem a opção de vocês vão pesquisar, vocês vão ler, vocês vão querer conversar com o médico, vocês assistem podcast de profissionais. E hoje ainda bem que nós temos bastante profissionais, né? Temos o Lucelmo Lacerda, temos o Thiago Castro também, entre outros, né? Que vem trazendo um trabalho assim excelente por meio de podcast, de redes sociais. Eu vejo, o que que eu vejo, né, nesse caminho das mães chegarem ao atendimento? Então, primeiro ela tem que conseguir um médico, né? Um médico que não esteja enviesado pela operadora de saúde, porque eu digo que passar com um médico que faz prescrição de tratamento, que é um médico próprio da operadora de saúde, é você colocar o lobo para cuidar das galinhas. Porque assim, ele tem, e eu entendo isso, que ele é um funcionário da operadora de saúde, ele vai seguir as diretrizes do patrão dele, né? E aí, assim, já começa por aí, porque assim, não existe, gente, é uma coisa que eu vivo falando, esses dias eu vi a Vanessa Ziotti falando, não existe pessoa isenta, não existe pessoa que não tenha nenhum tipo de viés, né? Não existe. Todo mundo está enviesado pelos seus valores, por aquilo que acredita, pela sua conveniência. O médico é um profissional, ele não é diferente. Ah, mas ele fez um juramento, sim, de tratar da melhor maneira possível o paciente dele. Então, um juramento ético. Só que ele é um funcionário. Então, assim, aí você já começa com essa dificuldade de conseguir um profissional idôneo, né? Para atender o teu filho. Aí você consegue, na melhor dos mundos, a operadora de saúde tem, porque não tem. Não tem. Se você olhar para as operadoras de saúde, sejam elas seguradoras, operadores, não tem neuropediatra. Para começar por aí, não tem neuropediatra, não tem psiquiatra da infância. E a gente sabe que o olhar especializado é o diferencial na conduta terapêutica, né? Aí não tem esse profissional. Aí, no mundo ideal, tem esse profissional, ele faz a prescrição, aí você vai levar para a operadora de saúde e vai pedir autorização. Ok, eles vão ter um tempo de análise e se eles não concordarem com o que aquele médico prescreveu, eles vão então negar parcialmente aquela prescrição. Então, se, por exemplo, no caso do filho da Ana, do Kemuel, numa hipótese, ele é um nível 3 de suporte. Então, numa hipótese que ele precise das 25 horas de análise do comportamento aplicada, né? Se a operadora de saúde não estiver de acordo, se o auditor que tem todo o viés com a operadora de saúde não estiver de acordo, ele vai dizer, não, o Kemuel, ele precisa de 10 horas e é isso que eu vou liberar. Só que assim, ok, liberou, a mãe não sabe de nada, a mãe fica com aquilo que está autorizado, chega lá na clínica. Quando a clínica, ela é uma clínica que é autônoma, ela não é um centro clínico próprio e ela não está debaixo das diretrizes da operadora de saúde, a clínica vai avaliar a criança e vai dizer, olha, não, desculpa, ele precisa de 25 horas. O que o médico prescreveu está adequado. Porque, olha, ele precisa de 25 horas distribuídas da seguinte forma. Sei lá, 10 de aba, 4 de TO, entende? Ele vai fazer essa distribuição terapêutica. Aí começa a sua briga com o plano de saúde, porque o médico prescreveu, em suma, o médico é a pessoa capacitada para fazer a prescrição, porque, né, prescrição médica, prescrição terapêutica é ato privativo do médico, né? Não compete ninguém questionar, porque ele é o médico assistente.
Chega lá na clínica, a clínica sendo uma clínica idônea, sem viés nenhum, ela vai concordar, porque ela acata a prescrição médica, e se ela achar que aquilo ali não tá legal, ela faz uma avaliação multi daquela criança e com base nas análises científicas, ela vai dizer, olha, isso aqui tá adequado, isso aqui tá demais, isso aqui tá de menos, vamos ajustar, faz o relatório pro médico e leva. Aí você começa a sua briga com a operadora de saúde. Daí aí a gente fala assim, mas então, na operadora de saúde eu tenho um contrato. Em suma, o contrato precisa ser cumprido. Vou ligar onde? Na ANS, que é na Agência Nacional da Saúde Suplementar, não é isso? Na agência reguladora? A ANS eu digo que é um puxadinho das operadoras de saúde. Porque você pode ligar lá, você pode reclamar, ela não fiscaliza. Abre-se uma notificação interna de processo, vai para a operadora de saúde que se resume a responder à ANS. E às vezes ela responde à ANS sem entrar em contato com a família. Então a gente vai procurar o PROCON, né? Porque é a pessoa que é o Código de Defesa do Consumidor, porque é uma relação de consumo. Aí você chega no PROCON. Você também depende da pessoa que está do outro lado do PROCON. Entender que aquele contrato é uma relação de consumo. E que se você não está executando o contrato, cumprindo com a tua parte do contrato, é execução contratual. E se você não oferece o tratamento especializado que você prometeu no contrato, é falsa propaganda enganosa, é falsa e propaganda enganosa. É crime contra o consumidor. E aí é que começa a luta. Você percebeu que nesse meio de tempo aqui, a gente já perdeu 3, 4, 5, 6 meses de tratamento? Sim. E aí, assim, quando a gente fala de autismo, o autismo tem paneurônio. O desgaste da mãe não está relacionado somente com as demandas da criança, né? Bom seria se fosse só com as demandas. Mas é o que um grande psicólogo na área da TCC, tá? A TCC é a terapia cognitivo-comportamental, uma das minhas abordagens que eu amo, Robert Léhy, ele é o papa da TCC. Ele diz o seguinte, que nós até conversamos um pouquinho antes sobre isso. A mãe, ela só manifesta um sentimento mais acentuado de raiva, um comportamento mais enérgico em cima daquilo que é importante para ela. E que, infelizmente, pelo relato de vocês e também pelo relato de outras mães, pelas experiências que eu tive de uma maneira indireta acompanhando essas mães, é que as coisas só acontecem quando essa mãe ela acaba tendo uma postura mais enérgica. Infelizmente, não era para ser assim. E aí, perde-se todo esse tempo. 6 meses. Se você fosse para o direito, você seria uma boa advogada, viu? Tem aptidão. Jaque, querida, quais foram as primeiras evoluções que você percebeu nos seus filhos que te impactaram, que chamaram a sua atenção? A Ana já falou alguns, eu quero que você fale de novo, que os seus olhos brilharam. Jaque. Dos meninos, eu acho que quando eles me chamaram de mãe. Uau! Que delícia! É muito curioso, porque o Gabriel, ele começou a terapia e assim, a gente teve a felicidade ou a infelicidade, enfim, depende do ponto de vista, de tudo acontecer durante a pandemia. Mas porque aconteceu durante a pandemia, antes da pandemia, né, o diagnóstico veio antes, ninguém pode dizer para mim, isso daqui é por culpa da pandemia, porque ficou afastado do convívio social. Por outro lado, a pandemia me permitiu estar integralmente com eles e muito atenta a eles, né? E aí, quando o Gabriel parou de... Porque assim, ele começou a terapia e com 15 dias... eu vou chorar. E o 15 dias que ele começou a terapia, ele parou de falar. E não foi que assim... E tal qual a primeira poda... Eu não sabia o que fazer, porque assim, ninguém te prepara para isso, né? Todo mundo fala assim, não, é autismo, mas e aí, o que você faz? Você vai para essa terapia, mas essa terapia é adequada? Né? Esse profissional é adequado? E aí eu lembro que eu cheguei na clínica, assim, eu achei a TO dele lá no Instagram, coitada. Quase stalkeando a coitada. Eu falei assim, porque ela falou assim, começou a terapia, ela falou assim, eu cantei com ele a música do Jacaré, tal, a gente tá trabalhando lateralidade, né, eu tô fazendo as avaliações dele e tal. Aí a música do Jacaré, saí de casa, a música do Jacaré. Eu falei assim, como que ela chama mesmo? Aí achei ela no Instagram, eu falei, eu acho que é ela, se não for... Eu vou até rever o que eu ando postando no meu Instagram. Eu falei assim, oi, tudo bem? Eu sou a mãe do Gabriel, que você atendeu hoje. Qual que é a música do Jacaré? Para eu poder fazer igualzinho ela fazia.
E aí, ele estava indo muito bem. Com 15 dias, ele perdeu a fala. Ele não falava, E assim, eu tenho, né, tem uma das frentes, né, de definições do autismo que diz que é o encarceramento, né, que a pessoa vive no próprio mundo. Gabriel não me olhava, Gabriel não falava. E aí eu cheguei, assim, desestruturada na clínica. Eu... Não parecia ser real aquele momento, sabe? E aí, eu lembro que até o dele falou assim, você já levou ele no otorrino, né? Porque vai saber se teve uma perda auditiva. Aí eu levei e tal. Não tem nada. Ela falou assim, ele não tem opção de não falar. Ele vai falar. E aí a gente começou... E assim, ele ficava sem comer. Ele não sabia falar que ele queria comer, né? Ele não sabia falar que ele queria ir no banheiro, sabe? Assim, e aí o pessoal perguntava assim, mas como que você sabe que ele quer? A gente sabe, a gente simplesmente sabe. É só pelo olhar, né? Só pelo olhar, É só pelo olhar você já consegue. E aí E quando ele voltou... Aí um dia, assim, eu tava em casa, e aí ele falou assim, mamãe... Aí eu nem... Sabe quando você não dá atenção? Porque se não parecia ser o meu filho falando. Aí ele gritou assim, mamãe, o Gabriel quer. Nossa. E assim, eu tenho um vídeo assim. Ficou impactado. Foi, assim, aí eu gravei, assim, eu demorei muito para ser chamada de mamãe, porque eles sabiam que eu era mamãe, mas ele não sabia se comunicar comigo, né? Então, eu acho que um dos maiores marcos, assim, para mim foi ele desenvolver de novo a fala, né? E quando ele começou a conseguir expressar o que estava acontecendo com Isso é ele. tão importante, né, Jaqueline? Porque tem crianças que elas acabam se jogando no chão, até mesmo se batem, porque é a forma dela se comunicar. É a forma dela dizer, ó, não tô gostando disso, ou eu quero isso. Eu atendi uma criança, estava no início com ela, né? E ela começou a se bater. E aí deram água para ela, ela parou. Então era a forma que ela estava se expressando, se comunicando. Por isso que o trabalho de fono também é excelente, né? Claro que tem crianças que não são verbais, não são oralizadas, mas tem a comunicação alternativa, né? E quando essa criança ela consegue colocar lá a figurinha do que ela quer, nos enche de alegria. Mas você sabe que o Kemuel, em uma das clínicas que ele passou, ele usava essa comunicação através dos PECs, né? Mas eu achei tão engraçado porque a clínica não me instruiu de como usar aquilo. Ela me entregou um bloco cheio daquelas figuras num cordão. E eu falei, o que eu faço com isso agora? E eu lembro que a gente foi numa reunião da escola, eu levei ele, não tem com quem deixar, né? E eu começava a procurar. Falei, agora cadê? Aí tinha lá o esperar. Aí eu olhei e falei, Kemuel, agora a gente tem que esperar. Aí ele ficava assim. Ele repetia a figura que estava ali. Falei, isso, esperar, como que é? Ele ficava assim. Aí você falava para ele, Kemuel, esperar. Então, assim, é muito bom. O Kemuel, ele usa a comunicação alternativa hoje bem menos, porque ele já consegue falar, né? Comunicar o que ele quer. Mas é muito bom, só que precisa ter a instrução para a família. Perfeito. Né? Porque não adianta você entregar o cordão, se vira aí. Eu fiquei perdida, falei, não, juro, era um monte assim. Eu falava, gente, e agora? O que eu faço com isso? Essa é minha área de fala. Você falou que não tem essa questão de área de fala, que você não gosta muito, mas só perda de expressão. Eu sou psicólogo de crianças e adolescentes autistas e nós temos algo bem legal que nós conversamos aqui antes do nosso podcast, que é a famosa orientação parental. É de suma importância que o profissional, seja fono, TO, psicólogo, tenha esse momento com os pais para orientá-los. Primeiro, para vocês saberem o que está sendo trabalhado com o filho de vocês, até porque vocês pagam um convênio, correto? Então vocês têm que estar por dentro do que está sendo trabalhado. E também por conta da instrução. Não adianta nada a criança ela emitir comportamentos adequados, esperados no set psicoterapêutico e não emitir em casa. Como essa criança vai emitir em casa? Se há orientação parental. Como essa criança irá generalizar o que nós estamos trabalhando no set psicoterapêutico? Através da orientação parental, através também da conversa com a escola. Então, é de uma importância que tenha isso, então, né? Agora vamos dizer assim, aquele famoso puxar a sardinha para o lado de vocês, dos profissionais. Obrigado. É muito importante a orientação parental, mas desde que é realizado em casa. Porque não adianta, você fala assim, Ana, você vai
tomar a água se você colocar a água aqui. Você vai ensinar o seu filho assim, sim ou não fazer. Não adianta eu achar que a escola tem que fazer tudo, a clínica tem que fazer tudo. E a família? Sim, A família perfeito. também precisa fazer. É a tríade, né? É família, escola e profissionais, É por né? isso que vocês têm que ter um acesso direto aos profissionais que estão atendendo o filho de vocês. Então, poucas famílias sabem, mas existe uma coisa chamada TCL, né? O termo de livre esclarecimento, né? E todo profissional, ele precisa entregar isso para a família. E ali nesse TCL está escrito o que ele vai trabalhar com aquela criança. O pai e a mãe precisam assinar e autorizar. Só ali você já tem ciência do que está sendo trabalhado, né, com a criança. Já começa por aí. Tem muito profissional que não tem. E eu falo assim até com muito carinho para os profissionais, né? Até no PAC eu falo para os profissionais: gente, tenham esse documento, se protejam. Porque assim, você é um desconhecido também que você está atendendo, né? E a gente lida com todo tipo de gente o tempo todo. Então, assim, tenham esse documento. O ABA, para quem faz análise do comportamento aplicado, precisa ter um contratinho ali com a família, assinando, autorizando, até porque a aba, em alguns momentos, pode ter manejo de crise que leva até, inclusive, a contenção, Sim. né? E a mãe precisa autorizar. E você sabe que conter uma pessoa pode acontecer dela escoriar, pode acontecer de ter hematoma, pode acontecer da criança chorar. Imagina aquela mãe que tá do lado de fora da sala, não tá sabendo o que tá acontecendo lá dentro, o filho tá gritando, ela liga pro 190 e fala assim: olha, estão agredindo meu filho aqui na clínica. E como é que o profissional se defende disso? Olha aqui, não, TCL, a mãe tá ciente do que tá acontecendo, tá aqui o programa da criança, ela autorizou, ela sabe o que tá acontecendo aqui, né? E por isso que é tão importante a orientação parental. Sim. É a hora que você senta, conversa com a mãe, que a mãe olha no olhinho do profissional ali e fala assim: olha, estou te entregando o meu filho, né? E o que eu vejo cada vez mais, principalmente no SUS, isso né? Acontece muito, você não sabe quem é o profissional que está lá, porque em suma são muitos residentes, ou, né, que são os famosos estagiários, né, que estão se especializando ali naquela área e tem uma rotatividade muito grande, porque em média no SUS, por exemplo, quando você pega um residente, ele vai ficar 2 anos. Dali um tempo, quando você consegue, né, fixar o tratamento daquele paciente, ajustar tudo bonitinho, beijos queridos, me formei, começa tudo de novo e começa do zero. E quando você vai para a saúde suplementar, no caso das operadoras de saúde, o que está acontecendo é uma verticalização, né? Cada vez mais as famílias estão ficando, sendo impostas o atendimento dentro do centro clínico próprio da operadora de saúde, e as famílias não têm acesso aos terapeutas. Assim, é proibido que o terapeuta passe o telefone dele para a família, é proibido que ele tenha contato com a família fora do núcleo terapêutico, mas é aquela coisa, né? A gente estava falando mais cedo um pouquinho. Gente, você trata a família, você não trata só o paciente. Perfeito. Tanto é que o vínculo, ele é feito não somente com a criança, mas com os pais também. O Kemuel está tendo um problema de questão de crises na clínica, né? E eu tive uma conversa com a ATO, que atende ele. Aí ela falou: Fulana, do que adianta eu atender o Kemuel sem saber o que está passando com você? Uau! Tá acontecendo alguma coisa? Parabéns para essa profissional. A Sara, um beijo, Sara. Parabéns, Sara. Ela falou, não adianta, eu tenho que saber se está acontecendo alguma coisa com você. Nossa, você está bem? Porque se você não está bem, vai respingar nele, porque você é o apoio total dele. Então ela me falou isso e eu fiquei com aquilo, sabe? Porque eu falei, realmente, gente, a gente tem que ver se a mãe está bem, se não está, porque alguma coisa acontece. O olhar tem que ser para a família também. Quando você, assim, a mãe, né, é muito comum. Todo mundo que tem operadora de saúde, é muito comum a mãe atípica judicializar. Quando você vai judicializar e a gente fala do vínculo terapêutico, a gente não fala só do vínculo terapêutico da criança. Fala-se também da relação confiança, né? Porque a premissa de todo e qualquer atendimento é a confiança. Com certeza. Não é? Com certeza. E como é que você confia num profissional que é distante de você? Que você não tem troca, né? Como é que a gente confia num profissional que se limita, ou, coitado, que é imposto a ele, que deu feedback para a mãe? Feedback, porque não é... E a gente precisa deixar isso muito claro, que feedback não é orientação parental. Perfeito. Não é orientação parental. Feedback é aqueles minutinhos ali que você vai entregar a criança para a mãe e tal. Sim. E tem aquela conversinha com ela. É totalmente diferente. Exato. Concordo plenamente com você, Jaqueline. Então, assim, como é que você vai confiar num profissional que, assim, por mais que você tenha gostado, tenha tido... A gente fala muito de paraempatia, né? De você tenha tido essa empatia em relação a ele. Se
você não teve tempo para conhecê-lo, para conversar. Olha, porque eu quero saber quem é você, qual que é a tua formação. Será que a tua formação te capacita de fato para lidar com um caso complexo como o do meu filho? Por exemplo, eu tenho filhos que têm epilepsia, né? Eles têm uma epilepsia refratária e assim, a Ana já viu vários vídeos do Daniel convulsionando. Como é que eu coloco o meu filho aos cuidados de um profissional que não sabe manejar uma crise epiléptica? Eu coloco o meu filho e o profissional em risco. Né? Tenho uma clínica em Campinas, eles são, eu gosto deles, meus filhos não chegaram a passar lá, mas eu gosto da sinceridade que eles tiveram comigo quando eu estive lá para querer começar o tratamento dos meus filhos, né? Eles são conhecidos por um tratamento intensivo para autistas mais comprometidos, mas naquela ocasião, a gente está falando, gente, de 6 anos atrás, né? A gente não tinha a gente não falava tanto em TEA como se fala atualmente, né? E eu cheguei lá na clínica e eles falaram assim, Jaque, com todo carinho, né? Eles não precisam do que a gente oferta aqui. Mas a gente não tem, eu sei que não tem outros prestadores em Campinas. Se você quiser, a gente vai adaptar um programa para eles. Só que eu vou te deixar bem claro, os seus filhos têm essa epilepsia. Eu não tenho aqui, por exemplo, como eles têm uma questão cardiológica também, se eles passarem mal aqui, nós não temos a estrutura para prestar um pronto atendimento para eles. O que a gente vai fazer é o que qualquer outro lugar faria, que é chamar o SAMU, chamar a ambulância do plano de saúde, etc. Então, assim, eu recomendo para você que, para além disso, né, além do tratamento para o TEA, busque uma clínica que tenha condições e suporte para, em caso de uma intercorrência, atendê-los. Mas eu achei de uma honestidade. Te encantou. Me encantou, assim, porque, assim... Seriedade. A seriedade deles, assim, né? É a Roberta do Autismo, Sintonia Autismo Care, beijos. Eles colocaram para mim de uma maneira muito clara. E eu jamais saberia disso se ela não tivesse sentado assim, comigo, com toda a calma do mundo. Ela falou, se você quiser, para te ajudar, a gente absorve. Não vai ser o mesmo tratamento que os demais têm. Vai ser reduzido, com previsão de alta, assim, ó, eu acredito que nós damos alta para ele em 6 meses. E eu fui muito curioso, porque isso me deu uma tanta confiança, até para recomendar para outras pessoas. Meus filhos nunca passaram lá, tá? Só fizeram uma avaliação. Mas, assim, que esse primeiro contato, e hoje eu falo do Sintonia, o pessoal fala assim, nossa, mas seus filhos já passaram lá? Eu falei, não, eu só tive essa experiência. Mas eu recomendo porque esse foi o meu contato, né? Como eu já tive clínicas que disseram, Ana conhece essas clínicas, que disseram, a gente atende, pode ficar tranquila que a gente atende. Na primeira intercorrência que a criança teve lá, fez um relatório, deu alta do dia para a noite e falou assim, ó, não atendo porque são graves demais para mim. Vocês falando sobre essa questão da importância de ter contato com o psicólogo, hoje eu me sinto muito realizado. Faz 2 semanas que eu trabalho na Clínica 7 e lá os pais podem ter o meu contato. Isso é excelente, excelente, porque a gente também envia alguns programas para os pais darem continuidade em casa. Sim. Então hoje eu me sinto muito realizado. Eu quero até mandar um abraço para as minhas supervisoras, a Bia, Maria Beatriz e a Tati, minha coordenadora. Um abraço, viu, meninas? Ana, querida, quais foram as primeiras evoluções que mais chamaram a sua atenção no início do tratamento? Você falou alguns já. Seus olhos já brilharam. Sim. Então, por favor, querida, compartilhe mais com a gente. Eu acho que é mais essa questão mesmo, né? O Kemuel começou a utilizar a comunicação alternativa através dos PECs, depois ele foi para uma outra clínica, e nessa outra clínica, o tablet. E ele é muito de celular, né? De tecnologia. Famosas telas. Tecnologia com ele mesmo. E assim, teve uma vez que a gente pegava o transporte para ir, né, para terapia. E aí eu coloquei no tablet assim, bom dia, tudo bem? Vamos colocar o sapato, terapias, van. E ele repetiu, eu apaguei e ele foi lá e repetiu. Ai, que coisa linda. Bom dia, tudo bem? Vamos colocar sapato, terapias, van. E ele ficava lá repetindo. Então, assim, a comunicação alternativa foi um diferencial muito grande para ele. Eu queria fazer um adendo na fala da Ana, porque ela não tá falando aqui, mas a Ana pegava jornal de supermercado. Para ensinar o Kemuel função. E ela fazia a lista do supermercado com o Kemuel. Então, ela recortava,
o que ele queria, né? O que ela ia comprar. E ela falava assim: nós vamos comprar. Ele ainda não tinha essa função ainda de Não. fala. E o que nós vamos comprar? Quemuel. Aí ele apontava Ai, A dentro do gente fez supermercado. treino, né? Eu fazia treino com ele todos os dias, de ir no mercado. No primeiro ele corria, saía correndo dentro do mercado. Eu falei, não, Kemuel, vamos devagar. Vamos pegar a cestinha. E aí, agora eu falo que ele parece um vozinho. Ele coloca a mãozinha para trás e vai. Aí eu falo, o que que você quer comprar? Aí hoje ele fala, bolinho. Você quer o bolinho? Então vamos lá. Aí ele pega um bolinho, às vezes ele pega dois. Não, um só. Você vai pegar um só. Então, hoje, assim, eu falo que esse treino de todo dia estar no mercado pequeno, um dia a gente foi no grande, eu falei, ai, senhor, como é que vai ser agora no grande? No Pague Menos. Como é que vai ser no grande? Mas eu falei para ele, você vai escolher uma coisa, uma só, tudo bem? Aí ele fazia assim. Não falava ainda, né? Hoje, passa no mercado, ele já fala o mercado. E aí a gente foi. Aí ele foi, pegou o livro, eu falei, é esse que você quer? Então vamos pôr no carrinho, a mamãe vai comprar outras coisas. E aí é um treino, né? É um treino de todos os dias. E o que a Jaqueline falou acontecia mesmo. Às vezes vinha o jornalzinho, aí eu falava, Kemuel, o que que o Kemuel quer? Hoje eu já falo diferente, né? Eu falo o que você quer. Porque ele não tem isso de o Kemuel quer. Ele fala, eu quero. Ele fala certinho na primeira pessoa. E aí ele mostrava a salsicha, o bolinho na Maria. Então, sempre foi assim. Mas essas coisas, sabe? Hoje, em qualquer lugar que a gente vai, falar pra ele, Kemuel, a gente vai na padaria, nós vamos buscar pão. Sim. Ele fala, sim. Aí nós vamos na padaria, se ele pega uma outra coisa, eu falo, olha, eu não vim comprar esse. Pode guardar. Aí ele vai lá e guarda. Eu falo, graças a Deus, porque já aconteceu quando ele estava com hiperfoco no carrinho da Hot Wheels, saí do consulta do médico, ia deixar ele na clínica e tinha que comprar o lanche. E eu só tinha o dinheiro do lanche. E ele viu o carrinho da Hot Wheels. Eu falei, vai ser agora. E ele entrou em crise. Eu falei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Ele deu uma mordida no meu braço, que na hora que ele mordeu já não ficou nem roxo, já ficou preto. Então, assim, hoje é uma tranquilidade a gente ir num lugar com ele e falar, não, eu não vim comprar isso. Aconteceu esses dias eu ir na padaria, ele adora mortadela, ele pega e cheira, porque ele também tem o transtorno do processamento sensorial. Ele cheira, fala, esse que você vai pegar? Sim. Aí ele foi e pegou um saquinho de bisnaguinha. Eu falei, não, a mamãe não veio comprar isso. Aí a mulher olhou assim pra mim, como se disse, olha o jeito que ela fala com o filho dela, né? Falei, pode colocar no lugar onde você achou. Aí ele foi lá e colocou. Falei, mamãe, não veio comprar pão? Ó o pão, a gente vai pegar o pão. Aí fomos, aí Kinder Ovo. Ele olhou, pegou. Falei, Kemuel, a mamãe não vai levar esse, pode guardar. Ele foi e guardou. Então, assim, é um treino, né? É uma coisa que você tem que ir fazendo diariamente, porque eles são muito disso, né? Sim, É o treino. Então, é isso. Hoje a gente não utiliza tanto o tablet, já aconteceu de eu esquecer o tablet para levar na clínica e ficou tudo bem. O Kemuel, ele consegue entender que aquele tablet é para comunicação, mas ele também pode ver vídeos ali. Então, a gente preferiu deixar ele sem o tablet. E aí ele fala, conversar. Aí eu falo, o Kemuel quer conversar? Você quer conversar? Pode conversar, você fala. Tablet. Eu falo, não, pode conversar. Você fala, pode falar com a mamãe. Fala. Tablet. Eu falo, não. E ele fica, celular, ele quer o celular. Então, a gente distrai com outra coisa. Hoje, nós diminuímos muito tela. Na verdade, assim, ele tinha o controle da televisão, ele ficava vendo o YouTube e aqueles vídeos que, né? Então, hoje tem os canais lá, graças a Deus, tem um canal que passa 24 horas. Então, é 24 horas a galinha pintadinha, 24 horas os 3 palavrinhas. Ele canta os 3 palavrinhas. Então, ele tava lá, aquela música, toque. Aí ele fica, né? Então, aí agora ele fala amém, aleluia. Então, tá ótimo. Só falta eu sonhar com essas musiquinhas. É o Bebê Tubarão, as 3 palavrinhas, é Mariana. Não, mas eu não sei se você já viu o Gato Tom. O gato... Não, nossa, esse Gato Tom, ele é terrível. O Kemuel colocava na televisão, vários assim, ó. E aí é muito estímulo, né? Aí ele fica batendo o dente, aí fica aquele... batendo o dente. E aí ele já entra em crise, ele vem pra me bater. Então, assim, eu falei, não, vamos tirar. E realmente ajudou bastante. Mas aí com a inserção de outras medicações, então a gente tá nesse processo. Tá entrando em crise na clínica, mas vai se resolver. Mas é isso. Hoje ele já consegue falar o que ele quer, sem usar o tablet, né? Tem toda a rotina dele certinho. Espero que ele não esteja em casa chorando, me chamando, porque tem isso, né? Eu atendi uma criança nível 1 de suporte que ela assistia muito, acho que é o Mundo de Gumball, o nome.
Tati, é Gubble o nome? E essa criança, ela reproduzia no dia a dia dela aquilo que ela via no desenho. Então era um desenho que estava trazendo prejuízos para ela. E aí ela trouxe isso para mim. É que o que acontece? A questão do sigilo também funciona com a criança e com o adolescente. Entende? Então, quando a criança é nível 1 de suporte, eu faço um contratinho terapêutico com ela. Falo, ó, o que você falar para mim ficará aqui. Porém, eu precisarei conversar com a mamãe e com o papai. E tem coisas que eu precisarei reportar para eles. E sempre quando eu for conversar com eles, eu vou pedir a sua permissão para eu falar. E aí eu conversei com os pais sobre essa questão do desenho. Criança, o comportamento da criança mudou. Então tem desenhos que realmente eles acabam trazendo mais malefícios, Os meus né? filhos, quando eles começaram, é muito interessante, né? Porque eu falo que eu vivi todas as fases do TEA e eu tô com medo da adolescência. Porque os meus vão fazer 9 anos, né? Daqui a pouquinho chega a adolescência. E aí é muito curioso, porque tem uma mãe que sempre fala disso, que ela lembra bem dos meus filhos, assim, eles tinham, lembra aquele desenho Lagartixo, os PG Max, Lagartixo, Corujita, eles não falavam adequadamente, não, quando, né, não tinha uma fala funcional, mas eles eram o Lagartixo, a Corujita, que é a Helena pequenininha, e o lagartixo. E o outro personagem que eu não vou lembrar agora. E aí, quando você queria acessar o meu filho, porque ele não tinha contato nenhum, ele falava que ele era o lagartixo. Então, você queria chamar a atenção dele, você falava assim: ô lagartixo, vem. E aí, e olha que interessante, né? Porque como que o desenho influencia, né? Porque aí, na época, eles eram muito pequenininhos, não faziam psicologia ainda, mas a Theo dele falou assim: não, eu não quero falar com o lagartixo, eu quero falar com o Gabriel. Olha só. O Gabriel. E aí, ele falava dele na terceira pessoa. O Gabriel quer, o Dani quer. Então, assim, era sempre na terceira pessoa, assim. E, e essas músicas, três palavrinhas, meu Deus do céu. Três palavrinhas. A Rebeca Neymer, ela chegou a repostar uma época um vídeo deles, assim, porque eu não aguentava mais. Não, quando eu caí em si, eu tava cantando a música. Vocês não têm noção. Eu tava no ônibus, três palavrinhas só. Eu falei, gente, eu tô cantando a música aqui. A gente sonhava com isso, sabe quando você fica no fundo? Eu fui numa apresentação da família Lud, Minha Vida é uma Viagem, né? Aí eles falaram assim, a gente estava apresentando, eu estava vendo você conhece todas as nossas músicas, você estava se divertindo super. Aí eu falei assim, porque eu só escuto. Eu só escuto essa música. Queridas, a experiência tem me mostrado que as mães de crianças autistas, elas acabam sendo alvo de preconceito, de estereótipo. E a pergunta é: o que vocês gostariam que a sociedade entendesse das mães de crianças autistas? Ana. Eu acho que o título que a gente tem, né? Na verdade, eu acho que é uma armadura, né? Que toda mãe tem, porque a gente está defendendo o que é nosso, que é o nosso bem mais, um dos bens, no meu caso, é um dos bens mais preciosos que eu tenho. Falo que a minha prioridade é os meus filhos, né? Então a gente tem uma armadura para rebater qualquer coisa, né? Eu costumo dizer que a gente mata e morre por eles. Então, eu acho que eles têm que, eu falo que enquanto não sentir na pele, não vão saber. Né? Eu espero que ninguém tenha, porque não é fácil, né? Ter uma criança com deficiência, eu não falo só de autista, mas uma pessoa com deficiência na família. Não é fácil. Então, eu acho que poderia ter um pouquinho mais de empatia e entender que pode ser que naquele dia nós acordamos e teve uma crise muito... E a gente teve que ir para terapia e ficar lá 4 horas sentada na cadeira dura, esperando para ir embora. E aí acontecer qualquer coisa. Então... pensar que alguma coisa aconteceu para a gente ter essa reação, que não é à toa. Nós não somos assim 24 horas por dia, pelo amor de Deus, nós não somos assim. É como a gente conversou agora há pouco, né? A análise do comportamento nos leva a analisar não a topografia, não aquele comportamento, mas o antecedente. Sim. Jaqueline, querida. Eu acho, assim, é para você olhar para aquela pessoa, igual a Ana tá falando, assim, mas como um ser humano. Mas eu quero que as pessoas lembrem disso, que sempre quando você olhar para uma mãe atípica, você está olhando para uma realidade que você desconhece. Tudo que
você sabe sobre ser mãe? Todo mundo sabe que ser mãe não é fácil, né? Porque a gente tem o puerpério, a gente tem as questões hormonais. Então, eu quero que você pense na maternidade atípica como um puerpério continuado. Porque você vai ter sempre aquela demanda. Sabe aquela demanda do bebê que você acorda várias vezes à noite, você tá cansada, aquela mulher tá cansada, né? O desgaste físico dessa mãe é muito grande. Então, sempre que você puder olhar para aquela mãe com empatia e facilitar a vida dela, sabe? De alguma forma, assim, minha querida, senta aqui, toma um café, né? Olha, um copo d'água. Porque, assim, eu, da minha vivência, da minha prática com as mães, assim, tá todo mundo muito fragilizado, sabe? Nós falamos tanto de conscientização, da prevenção à vida, né? Da manutenção da vida, etc. Mas nós vivemos à beira do colapso, né? Da minha própria vivência, assim, é muito comum você conversar com uma mãe que tem ideação suicida. E às vezes, assim, ela só precisa de um motivo. No último caso que repercutiu que uma mãe se suicidou lá na Argentina, ela deixou uma carta dizendo: nós não vamos mais te incomodar. Pro marido. Ela se suicidou, matou o filho também. Então, assim, ninguém quer ficar pedindo ajuda o tempo todo. Ninguém quer precisar de ajuda. Sabe, nós gostaríamos muito, né, Ana, de sair de casa, na santa paz de Deus, levar o nosso filho pro shopping, pro parque, mas você não sabe o quanto que custa para aquela mãe estar ali. Valoriza a presença dela, porque quando ela for, valoriza ela, sabe, porque tem um caminho muito grande. Se a gente olha, eu sou cristã, eu sou evangélica, e quando você vê aquela mãe no culto, valoriza a presença dela, faça com que ela se sinta querida, pertencente ali, porque nós vivemos numa realidade paralela à sua. Você não sabe o que é, você não sabe como que é o caminho. É diferente de você, por exemplo, uma família típica que você almoça, você toma o seu banho no domingo, você vai para o culto. A mãe, ela tem que dar previsibilidade, ela tem que, de repente, fazer a comida diferente porque o filho, né, tem assim, a seletividade alimentar, ela tem que dar... já está preparada para uma crise sensorial que pode acontecer, porque acontece, é um ambiente de muito estímulo. Isso eu estou falando, usando o exemplo da igreja, mas shopping, até a clínica terapêutica. Sim. É um ambiente sem muita gente. Então, assim, quando você olhar, e é engraçado, todo mundo tem empatia pela mãe recém-parida, né? Pensa, então, sempre na mãe atípica como a mãe que recém-parida, num puerpério contínuo, porque às vezes essa mãe, ela nem se recuperou ainda da depressão pós-parto. Você falou de todas essas demandas que envolvem as mães, é importante também que os pais, eles abracem essas demandas dessas crianças, como nós falamos aqui também, antes da nossa gravação. Tem pais que têm um pensamento totalmente equivocado. Eu trabalho 8 horas, fico fora de casa 8, 10 horas, eu já estou fazendo minha parte. Ele está fazendo parte dela, entende? Porque a mãe, ela abre mão, muitas vezes, do autocuidado, abre mão do convívio social, abre mão da carreira profissional em prol dessa criança. Então é importante também que os pais, eles tenham essa sensibilidade. Pais, claro, vocês estão trabalhando, vocês estão ajudando a manter, né, as contas, ajudar a colocar comida, alimento na mesa. Mas é importante que vocês também se atentem para as necessidades dos seus filhos durante todo o dia. Porque a mãe, ela é mãe cuidadora quando a criança acorda, durante o dia, nas madrugadas. A rotina desse pai é dinâmica, dessa mãe não. Então, entra o estresse. A mãe é muito... essas mães têm muita facilidade para desenvolver o estresse patológico, ansiedade, transtorno de depressão, ideações suicidas. Então, é de suma importância que o companheiro ele tenha esse olhar de empatia para a mãe. E o que nós falamos aqui também no nosso início, a gente até poderia gravar o podcast antes dessa gravação. A querida Fabiana Grécia esteve aqui no penúltimo podcast, ela falou algo muito legal. Pai não faz parte de rede de apoio. O pai, ele é parte do processo de cuidado. Ele é o cuidado, né? Eu falo de um lugar de muito privilégio. Eu sou casada, eu tenho um marido que é ativo, o meu marido leva
Se precisar, leva nas terapias, acompanha nos médicos, etc. Meu marido cuida da medicação. É capaz dele lembrar mais da medicação às vezes do que eu, Legal. né? Mas assim, nós como mulheres, às vezes a gente partilha algumas coisas. Tipo assim, tem coisas que só a mãe tem um olhar, mas não era só para a mãe ter esse cuidado, né? Não era só para a mãe ter que... Porque veja bem, olha só, então o pai, ele se preocupa em ser o provedor, né? Então ele provém, ele traz o dinheiro para dentro de casa. Tem, por exemplo, o meu marido trabalha em 3 lugares, só para você ter uma noção. Nossa, Para dar O conta. Julius ficaria com O inveja Julius, dele. ele a gente chama ele, o apelido dele é Julius. O Julius tinha 2, o seu tem 3. Pois é. E aí, assim, ele trabalha, ele sai de casa, ele vê pessoas, ele interage com pessoas, ele tem oportunidade de crescimento profissional, outras vivências. Nós que precisamos estar em casa, porque eu digo assim, não é uma escolha, é necessidade estar em casa. Porque, assim, quem é que vai acompanhar essa criança na terapia? Quem que vai acompanhar na escola? Quem é que, né, quando a criança tem uma crise na escola, ela liga, a mãe tem que estar lá. Tem escola que não tem cuidadora, a mãe tem que ficar integralmente na escola. Alguém está fazendo isso. Qual que é o lazer, qual que é a vivência, qual que é a oportunidade de crescimento que aquela mãe está tendo, né? A gente precisa entender. Por isso que, e assim, dito tudo isso, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela gere as terapias, gere questões com o plano de saúde, e ela tem que ser esposa. Eu digo por mim que meu marido ele trabalha a semana inteira, ele só está em casa no final de semana. Então eu falo para as meninas na clínica que eu sou mais esposa delas, que nós estamos ali todos os dias, né? Porque a gente se vê por chamada de vídeo, mas como ele trabalha em outra cidade, então ele só vem aos finais de semana. Então a gente só tem o pai 2 vezes, né? Durante o final de semana. É bem complicado. Eu falo que no final de semana, às vezes, eu não quero nem sair da minha casa, porque eu já saio todos os dias. Mas é assim, eu vou pra clínica, fico lá fechado. Depois eu volto pra casa, vai pra escola, fica ali, né? No alerta. Precisou buscar, você vai buscar. Então, assim, mas você falou, né, de mudanças. Eu fiz a bariátrica, porque... por conta do Kemuel mesmo, porque eu não iria conseguir carregar o peso dele e o meu peso. Então, assim, hoje fiz toda uma transformação na minha vida para cuidar dele e para ter mais uns anos aí cuidando do meu filho. Acaba sendo uma missão, né? Sim. Uma missão ou um ministério. Eu falo justamente isso, né? Para alguns, Deus entrega nações, né? Para outras, Deus faz nascer de nós nações e nos entrega o cuidado dessas nações, né? São pequenos mananciais ali que começam. E a fé nesse momento ajuda bastante também, né? Até porque você entende que há uma força maior que está cuidando de você, está cooperando, né? Para que vocês consigam suportar essa bagagem, esse fardo, essas demandas e que a vida de vocês não está sendo lançada na aleatoriedade, né? Tudo acontece com propósito para quem tem fé. Exatamente. É isso mesmo, né? Todas as coisas cooperam. Eu falo assim, até para fazer amizade, a mãe atípica é complexo. Eu costumo dizer que eu sou uma amizade de baixa manutenção. Eu não consigo estar falando o tempo todo, a gente não consegue, às vezes a gente nem fala bom dia uma para outra. Amiga, aconteceu isso, aconteceu, me ajuda, o que eu faço, né? Não dá tempo, né? Então a gente... E se não fosse Deus, porque tem coisas que a gente só conta para o terapeuta e tem coisas que a gente só conta para Deus. Porque Deus, não, para mim, se não fosse Deus, porque eu brinco que assim um raio que me partiu, né? O diagnóstico das crianças veio como um raio. E o que assim, todo mundo acha que o raio, ele não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas a ciência diz o contrário. A probabilidade do raio cair no mesmo lugar é muito grande por conta até do próprio primeiro raio que caiu ali, né? E o autismo genético. No caso, eu tenho 3 em casa, meus, né? E aí eu tenho o meu próprio diagnóstico de neurodivergência, né? Então, assim, um fruto não cai longe do pé, né? Então, assim, lidar com tudo isso já é muito difícil. É difícil pra gente manter relações de amizade, porque que horas que a gente vai sair? Que horas que a gente vai, com quem que a gente vai deixar a criança? Tem toda uma, né? Agora, uma é dinâmica, importante também, né, que essa mãe ela faça parte de uma instituição religiosa, seja uma igreja evangélica, seja uma igreja católica. Algumas mães vão para o kardecismo, né? E ok.
É porque esses lugares, as pessoas que frequentam ali, né, essas instituições acabam também se tornando uma rede de apoio para essa mãe. Entende? Pelo menos era para ser, né? No mínimo, esse lugar vai ter empatia. Eles vão olhar. espera, né? A gente espera, é o mínimo, É o né? mínimo, Que a essas gente espera. instituições devem ofertar, né? Até por conta do exemplo de Jesus, né? Sim. Você tem alguém que foi empático nessa terra, foi Jesus. Queridas, que conselho vocês gostariam de deixar para essas mães que estão se deparando com um diagnóstico agora? Jaqueline, querida. Eu queria dizer, confie no seu instinto. Você sabe que tem alguma coisa errada, você sabe que tem alguma coisa acontecendo, vá atrás. É a primeira coisa que eu diria. E segundo se olhe com mais generosidade. Não se cobre tanto, sabe? Não se abandone tanto, né? Você precisa se cercar de cuidados e de pessoas que possam te ajudar e você precisa buscar ajuda. Não deixa para buscar ajuda quando tudo estiver desmoronando. Sabe a história da última gota que transborda o copo, Perfeito. Uma ótima ilustração. né? Então, assim, busque ajuda e tenham com quem confiar. Tem uma mãe amiga para você partilhar, né? Eu falo que a gente... Ai de nós se não fôssemos nós mesmas, né? Sim. Umas pelas outras. Então, assim, eu tenho certeza que você vai encontrar alguém para te ouvir dentro da maternidade atípica. Você vai encontrar. Busque ajuda profissional, né? Eu sei que é muito difícil para a gente pedir ajuda, né? Porque ninguém quer incomodar, como eu disse, né? Ninguém quer sentir que está incomodando, que virou um peso. Mas você não é um peso, você é alguém que está aprendendo a ser mãe, né? Ninguém nasce sabendo ser mãe, menos ainda ser mãe atípica. E é interessante que vocês, mães que já têm uma caminhada longa com o autismo, vocês acabam também se tornando uma rede de apoio dessas mães. E outras mães acabam também sendo rede de apoio de vocês. Como vocês falaram, tem grupos aí no WhatsApp onde vocês conversam, interagem, né? Como é importante esses grupos. Eu coloco sempre assim, o PAC à disposição, né? Às vezes para chorar, é muito comum as mães, a criança tá doente e ligarem pra gente, né, Ana? O que tá acontecendo? Eu levo no hospital, o que é que eu faço? E eu entendo, assim, eu entendo, porque na hora do desespero você só quer uma palavra de conforto, você não consegue. Então a gente tá aqui para isso, né? Coloco à disposição, né, o PAC, para quem quiser conhecer o PAC, a gente tem profissionais que orientam, que atendem gratuitamente. Que legal. Médicos, psicólogos, terapeutas. Eu gostaria muito de poder abraçar todo mundo, mas O não dá. PAC é? Pais, autistas e Companhia de Campinas. Ótimo. Um abraço para vocês também, viu, queridos e queridas. Ana? Tudo que a Jaqueline falou e também acho que confiar no processo, né? Meu filho não vai seu filho não vai falar. Não, meu filho vai falar. Eu vou fazer e vou acontecer e meu filho vai falar. Eu sou a prova disso. Se eu abandonasse, eu ia ter aí hoje uma criança, né, que estaria aí dependendo do CA até hoje. Eu acho que é confiar no processo e buscar realmente uma rede de apoio, mães atípicas. Excelente. Porque eu falo que o meu círculo de amizade hoje, eu tenho algumas amigas que não são mães e também não são mães atípicas, mas a maioria é mãe atípica. Porque uma mãe atípica entende a outra. Se eu chegar para uma pessoa que não tem um filho autista ou com uma deficiência, porque hoje, nossa, eu tô cansada, nossa, acordei 5 horas da manhã, assim, aí ele fez isso, isso, isso. Você tá cansada? Você não faz nada. Porque é isso. Você não faz nada, você ficou lá na clínica sentada, ninguém vê. A gente dorme, aí acorda e você fala, ai meu Deus, será que hoje vai dar tudo certo? Será que eu não vou ter problema nenhum? Então, assim, a nossa rede de amizade são mães atípicas. Mas você não deve. Mas a gente não tem outra opção, né? A mãe atípica ajuda uma outra mãe atípica, entende a mãe atípica, então vamos ficar entre mães e pais atípicos, porque é o que está dando certo, então não vamos mexer nisso. Então, procure pessoas que tenham conhecimento. Quando a gente estava no diagnóstico, a gente procurou muita coisa. Procure pessoas que qualificadas para falar sobre o autismo. Você falou do Paulo, você falou do Luciano Lacerda. Nós temos o Paulo Liberalesco, Maíra Gaiato. Nossa, eu tenho um livro da Maíra, O Reizinho Autista, excelente. Então, assim, procurar pessoas que saibam o que está falando. Por exemplo, porque tem muitas pessoas que
a gente já se fala por políticos que só levanta a bandeira de 4 em 4 anos. Então, temos pessoas que não sabem o que está falando sobre o autismo. Então, só tenham cuidado com isso. Procure pessoas que saibam o que estão falando, qualificadas para aquilo, e grupos de apoio de mães. Nós temos nosso grupo é fechado só lá de Paulínia, falamos sobre os problemas que nós temos, né? Então, o PAC já é mais aberto, é Campinas e região, né, amiga? Então, é isso. Procurar essa rede de apoio e com certeza vai ser bem recebido, Com certeza. né? Porque a gente precisa disso, do acolhimento que muitas das vezes não tem na família, às vezes a família mesmo não aceita, né? Que a criança tem aquilo, que tem o autismo, que tem o TPS, que tem um TOD. Então, as famílias atípicas se abraçam e se acolhem. Excelente. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, é só sobre procurar profissionais especializados, né? Por favor, procurem referências, assim, a gente tem tido cada vez mais problemas sérios com pseudodiagnóstico, sabe? Com pseudoprofissionais. A gente tem pego, por exemplo, um médico pós-graduando, né? Coloca como especialidade, pós-graduando em tal coisa. Ele não sabe o que ele está falando aí e sugerindo, assim, pseudociência. Vamos desparasitar a criança. Olha, isso que o seu filho tem não é teia, não. Ele está com parasita. Né? A gente tem ouvido isso. Com uma certa frequência. E assim... Que dê serviço, né, Jaqueline? Não, procurem... Então, mas aí você pega uma mãe que teve o diagnóstico agora, aí pega uma pessoa e fala, toma essa água aqui, ó, que vai curar seu filho do autismo. Gente, ela tá tão assim que ela vai acreditar naquilo. Ela vai. Toma esse remedinho aqui. Gente, o autismo não é uma doença. Ele não é uma doença, não é uma dipirona que vai curar. Perfeito. Não vai. Não tem cura. Não tem cura. Não, gente, não sei se você chegou a ver, mas teve um podcast de uma pessoa que ele falou que na Unicamp ia ter um teste de tirar um pedaço da pele para fazer um exame para ver. Daqui de Campinas. Falei, gente, eu entrei na live e falei, isso não existe. Eu não acredito. Acredito sim, porque você tá falando. Ele fez um podcast ao vivo. E ele falou que na Unicamp ia ter um centro que ia tirar um pedaço da pele da criança para descobrir a cura do autismo. E que ele destinou verba para isso. Gente. Então, assim, procure pessoas que tenham a capacidade de falar e falar realmente o que é. Não adianta você pegar lá e, sabe, escutar qualquer pessoa, porque uma pessoa dessa vai chegar... Você já pensou chegar numa criança e, vamos lá, eu vou levar meu filho lá, vai arrancar um pedaço da pele da criança? Gente, pelo amor de Deus. Lucelmo Lacerda, Caio Castro, Paulo Liberalesco, Thiago Castro, Paulo Liberalesco. Paulo Liberalesco, ele tem um conhecimento extraordinário. Eu gosto aqui em Campinas, trazendo mais para a nossa realidade, nós temos o Dr. Charlton Cavalcante, que é referência. Ele tá com uma comunidade, inclusive, fica a dica para quem gosta de informação ética, ele compartilha informações científicas, ele tem um grupo, uma comunidade no WhatsApp que ele compartilha de graça conhecimento. Doutora Tatiana Martins, que é gastropediatra, maravilhosa, né? E assim, são muito preocupados com compartilhar o que está dentro da ciência, né? Tomem muito cuidado com quem promete cura, tratamento milagroso. E assim, para além disso, tem uma frase que a Ana fala e assim, que ficou icônica na época, né? Não vamos desistir. Não desista do seu filho. Nós não vamos desistir. Não desista do seu filho, não desista de você. Queridas, foi uma honra, foi um privilégio tê-las aqui. Eu diretamente não sei das lutas de vocês, não sei dos fardos de vocês, mas indiretamente eu sei como é que é. Eu não sei diretamente, porque eu não tenho um filho autista, eu tenho 2 filhos, eles não são autistas. Mas pelo relato de cada mãe que vem aqui, eu pude entender um pouco do cansaço, das demandas, e não só as mães que vieram aqui como vocês, mas também as mães que vão levar os filhos nas clínicas, né, para serem atendidas. Então eu vejo ali o preço altíssimo que essas mães pagam. Continue nesse engajamento. Vocês são uma inspiração, não somente para mim, mas também para outras mães. E que essas mães que estão nos assistindo lutem, vão atrás pelo direito de vocês, façam parte
desses grupos de WhatsApp, principalmente grupos que tem uma mãe como a Ana Paula, uma mãe como a Jaqueline, para que vocês lutem por aquilo que é direito do filho de vocês. Queridas, mais uma vez, muito obrigado, viu, Ana? Foi um prazer conhecê-la, foi um prazer dividir esse momento com você, querida. Eu que agradeço, espero que você possa ouvir mais mães, mais famílias, né? E é o que a Jaqueline falou, nós não vamos desistir. Pode passar o que passar, né? A gente vai continuar na luta e ajudando mais famílias, que acho que é a nossa missão, né? Ajudar. E é isso aí. Obrigada. E vamos fazendo a nossa parte, principalmente por meio das redes sociais. Sim. Jaqueline, querida, foi uma honra conhecê-la. Muito obrigado, viu, querida, por você ter aceito o convite, por você ter contribuído dessa maneira tão rica como foi o nosso podcast. Obrigada. Contem com a gente, né, Ana? Nós estamos à disposição, os profissionais da nossa comunidade estão à disposição. E é isso, a gente não vai desistir, não vamos parar. E como se depender da gente, né, todo mundo vai ter voz. O nosso próximo podcast vai ser um pouquinho diferente, porque nós não receberemos mães. Nós iremos receber 3 pais. Agora sim. Vamos ouvir os pais. Eles estarão compartilhando um pouco das suas experiências, das suas vivências. São 3 pais exemplares que eles se doam em prol dos filhos. Eles pagam um preço muito alto também por conta dos filhos, ajudam as mães ajudam eles, porque os pais vão ter que ajudar as mães. Não é nada disso. É algo recíproco. O pai ajuda a mãe ajuda o pai com a criança. É 50-50. E esses pais, eles estarão aqui compartilhando um pouco das experiências para que outros pais, que às vezes acabam deixando um pouquinho aquilo que ele deveria fazer um pouco mais de lado, então eles vão acabar também influenciando esses pais a estarem se envolvendo ainda mais com as questões dos seus filhos. Pessoal, então é isso. Até o nosso próximo Psicast. Um abraço a todos e todas. Tchau, tchau.